Oi, gente boa, boa noite, boa noite, boa noite. Podem ir aparecendo, eu vou aguardando vocês, vão chegando, podem ir chegando, nós estamos aqui. Tudo bom? Vão já me dizer que o som está ruim, é claro, né? Eu deixei o microfone. E aí? O som está legal? Estão podendo me ouvir bem? Está ótimo o som. Legal então, gente boa. Vamos chamando a moçada, vamos chegando, são 9 horas da noite, ou 3 minutos para as 9, eu anunciei às 9. Quero esperar que todo mundo venha. Quero só fazer uns anúncios rápidos, dizer que amanhã de manhã, às 10 horas, nós temos aqui a minha live com tela compartilhada com o Marcelo Tais. E convido você para estar aqui com a gente, tá bom? Vai ser legal, vai ser gostoso, vai ser interessante. E eu vou ficar muito, muito feliz se você estiver aqui. Vai ser aonde? Onde é o aqui? Aqui é na plataforma do Instagram. É lá que é possível dividir a tela. Aqui no YouTube não dá ainda para fazer nada com tela dividida. E aí, por isso, nós fazemos no Instagram. Depois a gente tira de lá, grava, tira do Stories e coloca aqui no YouTube, para que fique perpetuado aqui. Hoje nós tivemos um grande problema e fiz uma live maravilhosa com meu amigo Cessé, filho do reverendo Antônio Elias, e o meu coração estava tão cheio de alegria pela possibilidade de fazer isso com ele. E acontece que deu lá um problema e deixa eu ver o som aqui, vamos ver agora. Houve um problema e travou que não tinha como desligar para poder salvar, compartilhar e ter aquela live, aquele conteúdo comigo. Desculpa, querido, eu aumentei o meu som o máximo que eu posso. Tenta aumentar o teu só um pouquinho, por favor, tá? Vou dar uma olhada aqui, porque eu tenho. Agora, façam vocês também a parte de vocês. Eu não vou mais prestar atenção nisso aqui. Então, perdemos uma live tão gostosa, limpa, cheia de vida. Nós vamos fazer uma outra, marquei com ele hoje, para daqui a mais uns dias nós fazermos essa live juntos. E eu vou falar pela última vez, está no máximo, então aumenta o seu, porque aqui está bom. Não dá para eu resolver o problema do seu aparelho. Então, o meu está ótimo. Meu ouvido, deve estar até alto demais, porque eu botei no máximo. Agora, tem gente para quem está baixo, né? Então, por favor, se está baixo, o problema vai ter que ser resolvido por você. Eu não tenho mais como. Olha aqui, minha gente boa. Eu tive vontade de fazer essa live hoje, a propósito do fato de que há muitas pessoas começando a abrir os olhos, a enxergar e a discernir o que de fato está acontecendo entre nós num tempo como esse. E eu não estou me referindo ao coronavírus, ao Covid-19. Eu estou me referindo exclusivamente ao fato de que tem gente abrindo os olhos e percebendo a loucura
a loucura espiritual, a loucura pastoral, a loucura religiosa. Você recebe uma mensagem que te manda e tem lá uma figura gritando, nervosa, histericamente, contra o Covid-19, contra o afastamento social. Tem que sair, essa mídia miserável virou um partido político, o partido da mídia. Odeia o presidente está certo, a gente tem que ir para a rua, vamos para a rua. Aí tem um monte de gente diante de algo tão extremo, começando a me dizer, Caio, que maluquice é essa? E eu digo, bom, para mim é tudo normal, essas pessoas sempre foram assim, sempre foram histriônicas assim, histéricas assim, sempre foram vendidas assim, sempre se entregaram por dinheiro, influência, poder, oportunismo da hora. Agora, se o que, por exemplo, essas pessoas estão dizendo, afirmando que o Covid-19 não é absolutamente nada, é tudo mentira, é tudo exagero, é tudo invenção, é criação da mídia, a única pessoa lúcida no mundo é o presidente do Brasil, e depois, como resultado, o que a gente tiver seja uma catástrofe, Deus nos livre, tomara que não, mas se tivermos, for uma catástrofe, ele vai arranjar qualquer desculpa, ele vai dizer que só falou isso para tirar o medo, porque temos que ser fortes, temos que enfrentar qualquer coisa. Vai arranjar qualquer saída. Se você for em cima e dizer, escuta, você não é o patrono do grito dessa liberdade para morrer ou para se contaminar, então agora viva com as consequências. Ele vai mudar de assunto, vai dizer, olha lá um balão, nunca mais vai tocar nesse assunto, vai apontar noutra direção, porque é assim que é o normal. É assim que se vem fazendo há décadas e a gente não está vendo nada diferente. É o mesmo oportunismo de outras ocasiões. Não existe nenhuma coerência. Se acontecer alguma coisa, a pessoa vai passar batido e não toca mais no assunto, e você que vai dormir com esse barulho, como em geral é assim que se faz. Não há nenhum compromisso com verdade, com coisa alguma. Então, a propósito de que tem tanta gente me perguntando se eu estou vendo, o que eu acho. Bom, eu não tenho nada a dizer sobre indivíduos, eu não estou aqui para perder meu tempo com isso, eu estou aqui para ensinar o que o Evangelho diz, o que a gente deve aprender como discernimento, como compreensão, como entendimento, para não sermos esses entes obscurantistas, trabalhando contra a ciência, trabalhando contra a vida, e nem tampouco pessoas apavoradas. Tudo que você não encontra em mim é um pingo de pavor de nada. Eu estou fazendo a minha parte, mas não estou com pânico de natureza nenhuma, nem angústia paranoica, nem nada, só fazendo o que pessoas razoáveis precisam fazer para proteger a si e a outros. No entanto, uma das coisas, eu disse já faz tempo, está gravado aqui mesmo no YouTube, já tem uns 15, 20 dias, uma das coisas que a gente veria nesse corona com muita clareza é quem é quem. Como diz o Apocalipse, o santo vai continuar se santificando e o imundo vai se lambuzar na sua própria sujeira. Quando a gente encontra e entra nesses momentos de crise, o que acontece é isso. Os lúcidos ficam mais lúcidos, os sábios ficam mais sábios,
os amorosos se enchem mais de amor, e, ao mesmo tempo, os loucos ficam mais ensandecidos, os histéricos ficam mais histriônicos, e os cobiçosos de sórdida ganância se desesperam, porque um fenômeno como esse, que afasta o povo de dentro dos seus cassinos religiosos por imposição legal e médica, é um desastre financeiro. Um desastre financeiro. Eu tenho sabido que, por exemplo, comunidades das mais equilibradas, daquelas em relação às quais o povo está acostumado a ajudar sem que se precise pedir, até elas estão preocupadas. Agora imagina essas que vivem desse ciclo. O cassino tem que abrir de segunda a segunda, porque senão a gente não fatura, e a gente só fatura se houver o jogo, e o jogo é esse, é a aposta, é o risco Cristo, é o risco fé, é o risco campanha. Eles chamam você para dizer aposta, aposta, aposta nessa campanha. Você vai ganhar, vai dar certo. Se você não ganhar, eles também não têm nada a ver com isso. Eles mudam de assunto e vão adiante, dizem que foi você que não teve fé e você que vá dormir com as consequências disso tudo. Bom, porque tanta gente começou a me perguntar, eu me lembrei de uma mensagem que eu já preguei tantas vezes na vida, tantas vezes. Acho que a primeira vez que eu a preguei deve fazer uns 38 anos. E a repeti para pastores no Brasil e líderes muitas vezes, em congressos, em conferências, em vários lugares diferentes, e nos eventos da VIND, Visão Nacional de Evangelização, que eu criei e presidia. Aqui mesmo no Papo de Graça, se você entrar aí, mesmo no YouTube, e escrever a diferença entre o bispo e o bicho, ou fizer isso no portal caiofabio.net, você vai ver a quantidade de vezes que eu já falei nesse assunto. Eu estou falando de novo agora, não é porque eu não tenho que falar, graças a Deus eu tenho trilhões de coisas para falar. Para quem já ouviu, ouvir de novo. E para quem não ouviu, ouvir a primeira vez, e chamar outros, e mandar para outros, e compartilhar com outros, chamá-los agora. Eu vou ler aqui na primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, do verso 1 até o verso 7, quando Paulo diz assim: fiel é a palavra. Se alguém deseja, almeja, se dedicar ao ensino da palavra, você está almejando grande coisa, se for para o ensino da palavra, para o pastoreio humano, real e verdadeiro. É um chamado lindo, se for de fato um chamado e não um surto da sua mente. Mas é necessário que aquele que se oferece para ser bispo, isso não é um cardinalato do jeito que a gente conhece hoje, por exemplo, nas igrejas católicas ou nas igrejas evangélicas neopentecostais, que foram de pastores para bispos, bispos para apóstolos, e não param de inventar novas nomenclaturas para eles de superioridade. Paulo diz: é necessário que aquele que deseja, aspira com essa ação de serviço, de cuidado, de superintendência, de supervisão da fé, que está chegar e repreender. Não dá para repreender esse cara. Aspirações de ficar rico, grande, poderoso pessoalmente, não.
evangelho. Ninguém pode dizer que o que ele esteja falando não seja de fato evangelho. Seja irrepreensível em todas essas perspectivas. Seja irrepreensível na sua gestão das coisas que faz. Seja irrepreensível no trato, para que não haja abuso. A sociedade inteira reconhece como sendo íntegro e acerca de quem não se tem o que falar, a não ser o que seja bom. Compare essa irrepreensibilidade com o que você vê sendo manifesto na fala, nos modos, nas agressões, nas atitudes, na histeria, no histrionismo, na cobiça, na alegria ávida por ter, por possuir, por mostrar. Compare com essa vontade louca de ser famoso, absolutamente repreensível. Veja se isso tem alguma coisa a ver com essa recomendação. Que seja irrepreensível, esse que se oferece para ensinar, para liderar, para superintender, para tomar conta, para pastorear, seja irrepreensível. Seja esposo de uma só mulher. Naqueles dias, nos dias de Paulo, essa afirmação aqui não era algo óbvio, porque havia muita gente na igreja que tinha ainda 2 mulheres. Eram pessoas da sociedade greco-romana que tinham se convertido já com a família constituída por 2 esposas e alguns filhos. E a recomendação não era deixa uma mulher, escolhe a outra. Fica com a primeira. Ele creu, já tendo 2 mulheres e muitos filhos de ambas. Foi assim que ele chegou, foi assim que a fé chegou a ele. Então, acolha esse indivíduo, acolha. No entanto, como o objetivo do Evangelho é ensinar aquilo que Jesus disse, ensinar como as coisas foram desde o princípio. E desde o princípio não foram instituídos Adão e Eva 1 e Ivanilda 2? Não, era só um homem e uma mulher. O projeto do Evangelho é levar de novo todo casal que tenha chegado à fé numa situação constituída já de um outro modo, sem essa simplicidade original de um homem e de uma mulher vivendo juntos, como eles sabiam que seria perversidade desumana pedir que um ser humano que já está vivendo há anos com uma família assim constituída tivesse que fazer uma escolha de Sofia. Seria perverso. Por isso, o que eles decidiram? Que essa pessoa, essa família, esse homem, ficaria na comunidade, com a sua família formada como a sua família era. Mas aqueles que quisessem ser bispos deveriam, todavia, ser esposos de uma só mulher, porque o paradigma indicado pelo Evangelho mostrava uma convergência monogâmica e não bígama, mas o acolhimento inicial para todos. Se quiser ser líder, pastor da comunidade, então vai ter que ser marido de uma só esposa. Um sujeito que ninguém encontre bêbado, que ninguém encontre desvairado. Não é só temperante em relação à bebida, é temperante em relação ao seu temperamento, que não seja de um temperamento doido, grosso, descontrolado, amalucado, cheio de grito, frenético, maluco. Não.
Não seja alguém que se entregue a qualquer forma de intemperança, existência do cristão e do cristão que quer ajudar outros seres humanos, tem que ser marcada e caracterizada pela temperança, pelo equilíbrio. O tempero não pode estar doido, não pode ter nada demais. Tem que ter tudo no ponto. Tem que ser uma vida gostosa, temperada e temperante. Não só ela é temperada, ela é boa, ela é gostosa, ela é palatável, ela é equilibrada, mas ela é tão temperante, aonde ela chega, as coisas ganham o gosto do equilíbrio. Seja temperante, sóbrio, que é esse sujeito que não perde o eixo. Você sabe o que pode esperar dele, o que você pode esperar dela, sabe que pode esperar sempre uma pessoa que não estará em extremos. Aqueles que vivem em extremos, em extremismos, perdem a sobriedade. Nos extremos não habita a sobriedade. A sobriedade habita o equilíbrio. É aí que está o sóbrio. É o que não se desequilibra em nada no caminho, não se desequilibra em palavras, não se desequilibra em interpretações, não está nunca do abuso, daquilo que se possa levar até onde já não dê para aguentar, ao contrário. Quem força, quem torna tudo extremo, não pode ser condutor de mentes humanas, porque ele se transformará num padrão de enlouquecimento, de perda de equilíbrio e de sobriedade. Você está me entendendo? Ele precisa ser sóbrio, precisa ser modesto. Não pode ficar de olha só, minha prosperidade, meu poder, olha aí. Não, a vida dele tem que ser simples. Modéstia significa não pobreza, mas significa o equilíbrio no ter, sem abuso, sem exagero, sem extravagância, sem choque, sem a produção daquilo que humilha os outros, sem esse prazer na fanfarrice da demonstração, sem ostentação de nenhuma natureza, mas com toda a simplicidade. Tem que ser modesto, tem que ser hospitaleiro, acolhedor com o pobre, acolhedor com o necessitado. Tem muita gente por aí que diz que ser pobre é um miserável, um pecador, só é pobre porque Deus amaldiçoou, então deixa ser. Não. Que seja hospitaleiro, que seja acolhedor, que seja compassivo com aquele que não tem onde morar, que tenha cuidado com os que habitam a marquise, com os que não têm teto, que invista o dinheiro que tem, que adquire, às vezes em grandes quantidades, sobretudo, invista isso na diminuição da pobreza humana. Não seja contra a imigração do necessitado, não seja contrário à busca desesperada daquele que, infelizmente, vivia num país onde a guerra estourou, onde a doença agraçou, onde a peste chegou, onde a desesperança se transformou no status. Isso é ser hospitaleiro. Seja apto para ensinar. Tenha o que dizer com equilíbrio, com bom senso, com irrepressibilidade, com temperança, com sobriedade, com modéstia, com o exemplo da inclusividade. Seja apto para ensinar.
não é a capacidade de estudar livros, academizar-se para impressionar pelas palavras, pela oratória, ou pelo discurso, ou pela animação de auditório. Não, se está falando de ensino, tem a capacidade de fazer as pessoas compreenderem. Tenha tanto conhecimento da palavra e viva esse conhecimento da palavra irrepreensivelmente, com a fidelidade de uma conjugalidade limpa, temperante, sóbrio, modesto, inclusivo, porque vive isso e sabe o que ensinar, e ensina com essa aptidão. Tem aptidão para fazer a pessoa entender, ouvir e crescer. Todo mundo que o ouça sai dali acrescentado, dilatado, aumentado, porque ele é apto para ensinar. Não seja dado ao vinho. A expressão grega dado ao vinho é aquele cara que se entrega. Não seja entregue, não é só ao vinho. Não seja entregue a nada que altere a consciência por demais. A recomendação é temperança. Tem gente que tem que reconhecer que não pode beber nada, porque não sabe parar, se extrema, aumenta, vai aonde não deveria ir, perde a sobriedade, perde o equilíbrio, perde a temperança, perde a irrepreensibilidade. Por isso, reconheça logo em si quem é você. Tem gente que pode tomar um pouquinho, porque é gostoso, porque é saboroso e porque o indivíduo não entorga. Blé, 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 bota outra, blé, 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 bota outra. Não pode. Aquele que quer ser ensinador de seres humanos não pode ser dado a nada, muito menos ao vinho. Significa que ele está proibido de tomar vinho? Absolutamente não. Não. Não sejamos mentirosos, nem falsifiquemos o Evangelho. O vinho que Jesus fez acontecer em Caná da Galiléia não era suco de uva, era vinho. Se bebesse demais, dava porre. O vinho que Paulo fala dele em 1 Coríntios 11 era vinho. Ele diz que naquela ceia de Corinto havia lá entre eles quem passasse fome, enquanto outros se banqueteavam em extrema gulodice. E o vinho era tão vinho na ceia do Senhor, na festa do ágape, que havia os exagerados sem temperança que se embriagavam, porque não era suquita, era vinho. Portanto, o Novo Testamento não advoga a abstinência. Diz que certas pessoas não podem beber mesmo, porque não podem, não sabem. E tem outras que podem, desde que não sejam entregues à compulsividade do uso, nem à recorrência daquilo, nem à permissão da ingestão sem a temperança que sabe a hora de parar, de manter a sobriedade e o equilíbrio. Portanto, esse que ensina não seja dado a nada que tire a mente do seu eixo de discernimento, de compreensão, de percepção, de modo algum. É ao equilíbrio que se é chamado, portanto, que ele não seja dado ao vinho. Também vejo aí uma quantidade enorme de pastores violentos, grossos, estúpidos, seres sem nenhuma gentileza. Já começam a falar gritando, parece que eles acabaram de vir de uma briga e que estão entrando em outra.
tom da voz já é violento, a fala é violenta, tudo é violento. O evangelho da boca deles parece uma de galos, porque são violentos na alma. Também são violentos com os filhos, são violentos com as esposas, batem nas esposas. Está cheio de mulher, de pastores e líderes que apanham muito. Nessa quarentena, os caras não estão podendo ir, não estão podendo faturar, a grana está acabando. Fazem live e ninguém vê, porque eles não têm o que dizer. Quando eles vão falar de live, eles ficam falando só de briga, de política, de um, de outro, de mídia, disso, daquilo. Mas não tem o que falar, não tem o que edificar, não tem o que compartilhar. A mulher começa a sofrer, depois o efeito rebote. E a gente não começou, se esse negócio demorar mais, que vai ter mulher de pastor apanhando, os filhos mais novos apanhando. E aqueles que só não vão embora e fogem porque não tem para onde ir. Porque são pessoas violentas no trato. Vocês sabem que eu estou falando a verdade e eu não minto. Ao contrário, Paulo diz que sejam cordatos. Cordato vem de cor, vem de coração, vem de ter esse coração inlaçável, esse coração pacificável, que sejam pessoas que tenham um coração acolhedor, um coração capaz do acordo, ao invés de amarem o desacordo, amarem o choque, amarem o conflito, amarem a briga, amarem aquilo que produz o espírito da violência. Ao contrário, sejam pessoas cordatas, fáceis de você encontrá-las. Elas facilitam o encontro, facilitam a compreensão, facilitam o relacionamento, carregam essa cordialidade, essa característica do coração inclusivo. Que sejam, portanto, sendo cordatos, que sejam também inimigos de contendas. Olha aí em volta, veja quantos inimigos de contenda você encontra. Cara, tem gente dizendo, seu canalha, seu safado, pelo nome. É uma briga um contra o outro, safado, sem vergonha. Tem gente que acorda todo dia nesse meio, no meio, não estou falando só do meio político, onde acontece também, e a gente tem exemplos diários da compra de briga, da provocação. Mas no meio cristão, tem gente que é amiga da briga, amiga da guerra, não é inimiga da contenda. Aquele que quer ser condutor de almas tem que ser inimigo da contenda, da guerra, dos temas que provocam ódio, conflito, inimizade, gritaria, chocarrice. Tem que ser inimigo disso tudo, que esse espírito de hostilidade verbalizada, da fanfarrice hostil. Inimigos de contenda, não avarento, que é aquele cara que não tem solidariedade, que não tem carinho, que não tem generosidade para dar nada, para ninguém. Tudo que eles amealham é para eles mesmos ou para aumentar o que é deles próprios. Mas não carregam a generosidade natural que socorre o necessitado, o que tem menos. Especialmente numa hora como esta, é que a gente vai conhecer a quantidade enorme dos avarentos, com essa teologia da prosperidade,
que vem sendo ensinada na maioria das igrejas do Brasil há 40 anos. O que se produziu foram igrejas avarentas, pastores avarentos, bispos avarentos, apóstolos assim chamados avarentos. Eu vejo gente dizendo publicamente: não perca seu tempo com pobre, é atraso de vida. Só gaste seu tempo com quem tem o que dar. Publicamente, você segue esses malucos chamando isso de evangelho. E que seja também uma pessoa que governe bem a sua própria casa. Que os filhos o respeitem, o tratem com dignidade, porque ele é essa pessoa irrepreensível, leal à esposa, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, começar de dentro de casa, ensinar com a vida, com exemplo, não alvinho, não exagerado, não violento, porém cordato, inimigo de contentas, generoso. E aí, cuidar da casa, ter os filhos respeitando e a mulher admirando-o, é natural. Porque como é que alguém, Paulo pergunta, cuidará bem da igreja de Deus se não consegue fazer-se respeitar dentro da sua própria casa? A mulher dele não o admira, a mulher dele foge dele, a mulher dele não quer nem ouvi-lo falar. Quando ele fala, a mulher dele praticamente tapa os ouvidos, a mulher dele fica fazendo muxoxos enquanto ele fala, a mulher dele olha para o teto, a mulher dele, quando está presente, está obrigada, quando pode não estar, foge. E os filhos também. Os filhos desses caras não querem nem passar perto, querem fugir disso tudo, porque eles são um grande engano a começar de dentro da vida deles, e os primeiros a saberem disso são a esposa e os filhos, a família. Também que ele não seja recém-convertido, para não ficar soberbo, para não se ensoberbecer, para não cair na condenação do diabo. Eu, por exemplo, fui ordenado com 21 anos. 21 anos. Comecei a pregar com 18. Começar a pregar é uma coisa, você pode ir pregar. Com 19, o dono da TV Globo, lá de Manaus, já tinha chamado e me dado uma hora de graça todo domingo e eu pregava. Mas, sinceramente, eu não acho que, na média, um rapaz de 20 anos, na realidade eu fui ordenado com 21, esteja preparado para ser pastor de um grupo de adultos, de idosos, de várias pessoas. Eu fui uma grande exceção, porque eu tomei para mim aquele mandamento que diz: ninguém despreze a tua mocidade, como sendo uma das coisas mais importantes para a minha vida. E eu vivi todo o mundo, eu estou falando aqui na presença de milhares, vou ser ouvido por milhões, e essa minha voz vai chegar em tudo que é casa de pastor, de todos os tempos. Se eu estivesse mentindo, vocês iriam ver a quantidade de repreensões que eu teria, mas ninguém abre a boca. Sabe por quê? Porque com 21 anos eu fui ordenado e fui irrepreensível. Cuidei dos mais novos como se fossem filhos, dos da minha idade como se fossem irmãos e irmãs, dos mais velhos como se fossem pais e mães. Décadas e décadas. Não tem ninguém para dizer que foi diferente, porque nunca foi diferente. Sempre foi assim. Por isso, não seja neófito, porque o neófito é empolgável. A juventude é vaidosa demais, embora nós sejamos cheios de velhos, ocos e vaidosos. Mas a juventude e a primavera da vida são vaidades, são soberbas, são arrogâncias, são
o desplante de pensar que eles estão inventando o mundo, que o olhar deles, a interpretação deles do mundo é única, singular e singela, que ninguém jamais antes deles sentiu a vida daquele modo. São pessoas entorpecidas pela falta de experiência, pelo surto da arrogância e da soberba num coração que não viveu bastante para andar quebrantado e humilde. Pelo contrário, é necessário que essa pessoa que almeja essa vida tenha bom testemunho do mundo de fora, aonde vá, que os que não são de igreja olhem para ele e falem bem dele. Você encontra alguém falando bem dessa moçada que está por aí? Aonde você vai? Se você disser, eu sigo fulano de tal, o que você vai ouvir no mundo, do lado de fora, não entre crentes aparvalhados, mas no mundo. Os caras, quando não dizem nada, viram o rosto, não puxam no assunto, e alguns mais corajosos são capazes de dizer, cara, como é que uma pessoa tão legal como você consegue seguir um lobo tão desvairado quanto aquele? Você não consegue enxergar quem aquela pessoa é? Quando eu vejo crente falando bem das pessoas mais intemperantes e loucas e sem sobriedade, eu sei que elas mesmas só fazem isso porque elas se tornaram filhas da ignorância. Porque qualquer um do lado de fora, quando fala desses caras, não está falando mal por falar mal, está falando mal porque o que eles veem é mal. Só você que não compreende isso. Pelo contrário, é necessário que essa pessoa tenha bom testemunho do mundo. Que o mundo tire o chapéu para ele e diga, ali vai um homem bom, uma pessoa que caminha com sublimidade. E tem que ser a fim de que ele próprio não caia no opróbrio e no laço do diabo, para que ele não se torne um diabo social. Um diabo social. É isso que Paulo diz a Timóteo, olha, tem gente aí almejando isso, se tornar uma referência, então tem que ser do bem, não pode ser do mal. E Paulo escreveu isso aqui, provavelmente no ano 64. Deve ter escrito daquela região da Macedônia ou de Filipos. Ele iria morrer alguns anos depois, estava se aproximando já o tempo da morte dele. E ele dá essa instrução a Timóteo e diz, olha, Timóteo, para que isso tudo não vire uma zorra, um caos, uma loucura, um pandemônio incontrolável, uma pandemia moral, espiritual, de um vírus destruidor da fé e do amor no coração das pessoas. Então, não ordena ninguém, não valide ninguém, não autorize ninguém, não imponhas precipitadamente as suas mãos sobre ninguém que não carregue essas características de caráter e essa experiência e essa capacidade de entendimento e de discernimento. Não faças isso para que tu não destruas a igreja de Deus, que tem que ser liderada por pessoas que sejam colunas e baluartes da verdade, sobre as quais não paire dúvida. Aí você pode chegar e dizer, olha, Caio, quando eu falo no teu nome, por aí tem um monte de gente que fala mal de ti. Dentro de igreja, os filhotes dos intemperantes, dos loucos, dos violentos, dos maldizentes, dos que não têm sobriedade e que vocês chamam de pastores de vocês, esses me tratam assim porque o sarrafo do evangelho na minha vida
está muito acima da cabeça da loucura deles. Então eles vão dizer o quê? Ou eles se convertem ou eles falam mal de mim. Agora, eu desafio você, pode ir para o mundo, aonde estão as pessoas, no mundo, nos ambientes mais mundanos, e fale de mim que você vai ouvir um outro testemunho. Um testemunho do bem, um testemunho que vai te dizer, ali vai alguém que anda na bondade e no amor de Deus. Eu respeito e admiro aquela pessoa. Ali o evangelho é falado com verdade, com coerência, e é vivido com simplicidade, com humanidade. Eu estou me jactando com arrogância? Não. Eu estou falando o que tem que ser falado, a verdade que precisa ser dita. Isso Paulo escreveu aí por volta do ano 64. Ele viria morrer 3 anos depois. Aí agora, 3 anos depois, ele escreve uma segunda carta a Timóteo. E eu também vou ler no capítulo 3 da segunda carta de Paulo a Timóteo. Na véspera dele ser executado, ele chega a dizer no capítulo 4 que por pouco ele não tinha sido entregue aos leões, à morte, no seu primeiro julgamento, onde ele foi traído por todo mundo. Ele estava sozinho, e imagina só o espírito dele. Quando ele escreveu a primeira epístola a Timóteo, ele previa que as coisas iam ficar horrorosas, por isso era preciso ter a melhor cepa de alma humana pastoreando o rebanho de Deus. Agora, na segunda carta dele a Timóteo, ele já está na véspera de ser preso. Ele está na cadeia romana. Ele está sozinho, está frio. Todo mundo o abandonou. Um auxiliar chamado Demas amou o presente século e foi embora. Alguns outros queridos amigos tinham se ido para outros lugares. Ele estava só no cárcere e diz: somente Lucas está comigo. Pede que quando Timóteo venha, traga a Marcos, porque Marcos poderia ser útil para ele naquela condição de ministério, onde ele estava absolutamente preso, literalmente acorrentado. Ele fala de Tíquico, a quem ele mandou até Éfeso levar instruções, levar uma palavra de ensino para aquela comunidade. Aí ele diz a Timóteo: olha, quando você passar por Troia, da Helena de Troia, na região de Troade, fica Troia. Quando tu passares por Troade, vai até a casa de Carpo, traz os livros, os pergaminhos, porque eu estou só aqui num tédio enorme, eu preciso ativar a minha mente nessa quarentena do cárcere. Traz os livros. Fica sabendo também de Alexandre, o latoeiro. Ah, como ele me fez mal. Ele mentiu contra mim, ele se levantou. Ao invés de testemunhar em meu favor, ele testemunhou contra mim perante o juízo romano. Me causou muitos males. Que o Senhor não leve isso em conta, porque, do contrário, o Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. E eu não queria estar na pele do Alexandre, o latoeiro, que fez o possível para incriminar um homem de Deus mentindo contra ele. Tu, Timóteo, guarda-te também dele, ele é um perigo. Não fica tentando amenizar as coisas, ele é do mal. Não é para tu levares ele contigo para lugar nenhum. Ele carrega a perversidade e a mentira no coração dele. E eu tentei dissuadi-lo, mas ele resistiu fortemente às minhas palavras.
Ele é grosso, ele é perverso, ele é hostil, ele é maligno. Fica sabendo que na minha primeira audiência ninguém foi a meu favor, eu fiquei sozinho no tribunal, não tinha um crente. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios ouvissem. E por enquanto, ele diz, eu fui libertado da boca do leão. Esse é o ambiente de solidão, de prisão, de frio, de tédio, de quarentena, de abandono. Os crentes, os que esqueceram dele, os que eram da igreja, houve gente que se levantou para destruí-lo como Alexandre, perversos. Nesse contexto, nesse ambiente, ele escreve essa carta, que muito provavelmente foi logo de cara e de saída levada para a igreja de Éfeso, para ser lida lá. Depois é que ela correu às outras comunidades, mas provavelmente o endereço original fosse a igreja de Éfeso. É para esse pessoal que existe um capítulo 3. O capítulo 3 de 1 Timóteo fala do bispo, desse ser humano que precisa ser lindo, para ser cara de Cristo, face de Cristo. Na igreja e na sociedade humana, precisa ser um ser humano lindo, amoroso, generoso, dessa estirpe espiritual. Mas agora aqui, 3 anos depois, agora é o ano 67, ele manda essa carta a Timóteo, escreve com a recomendação de que ela seja espalhada, porque o pavor dele é que agora, já num mundo quase sem referências, sem paradigmas, ele e Pedro foram mortos na mesma época. João ainda iria demorar uns anos para ser exilado em Pátimos, mas boa parte dos apóstolos já tinha sido martirizada, morta, liquidada. A igreja estava ficando sem voz, sem testemunho, sem verdadeiros pastores, sem cuidadores de almas. Tudo o que ele temia estava prestes a acontecer. E a fala dele é essa, Timóteo. Sabe, porém, isto. Antes ele já tinha falado do pessoal que estava lá no meio, corrompendo tudo. Ele diz, fica longe desse pessoal, eles são corruptores da fé. Menciona as pessoas pelo nome. Himeneu, Fileto, ele diz, a palavra deles é cancerígena. Aonde eles são ouvidos se instalam cânceres espirituais. Foge desses caras tanto quanto foge de falatórios inúteis, profanos, de guerras e contendas de palavras. E olha aí, eu não disse a vocês. Porque os que começam a fazer assim vão ficando cada vez mais impiedosos, mais perversos sem notar. A linguagem deles corrói como câncer, dentre os quais estão Himeneu e Fileto. Já imaginou se eu fosse mencionar nomes aqui, a quantidade de nomes que eu ia ter que mencionar, de gente cuja linguagem é como um câncer, que perverte a alma das pessoas. Quem quer que os ouça fica pior. Todo mundo que dá ouvidos a eles piora, adoece, fica com câncer espiritual. Esses se desviaram da fé. Esses estão sempre inventando outras coisas. Nunca é o evangelho simples que eles ensinam. Por isso, foge deles. Foge deles. Andar com eles é acabar relativizando tudo dentro de vocês. Sabe disso, Timóteo, e toma uma atitude veemente quanto a repelir
as questões insensatas e absurdas que eles trazem como se fosse coisa importante. Ao invés de ensinarem o Evangelho, eles só engendram contendas. São os pais da contenda. Aprende isso, foge disso. Essas não são as pessoas da tua comunhão e não serão aqueles que você jamais recomendará, porque você está entrando num tempo onde as coisas ficarão cada dia piores. Cada dia piores. Por isso ele diz no capítulo 3 da segunda carta a Timóteo, nos últimos dias, e para Paulo eram os últimos dias, ele morreu logo depois. Ele está falando com uma emoção escatológica. Ou Jesus iria voltar para ele, ou ele iria para Jesus. Mas ele olhava em volta e o que ele via era devastação, inclusive no povo da igreja. E essa é uma carta para crentes. Ele não está escrevendo para o imperador romano. Ele está escrevendo para Timóteo levar essa carta para a igreja em Éfeso e depois compartilhá-la aonde quer que fosse possível. Então ele está falando com um crente sobre crentes. Isso há 2000 anos, imagina hoje. Paulo iria acordar, olhar para o que está acontecendo e desmaiar. Dizer, pelo amor de Deus, eu não sabia que a igreja iria virar o cristianismo e que o cristianismo iria se encher de filhos do inferno, de doutrinas de Satanás, de gente vivendo com o coração absolutamente tomado de ódio, contenda, raiva, desequilíbrio, surto, indiferença, insensibilidade, arrogância. Coisa horrenda aconteceu entre vocês. Fica sabendo disto, Timóteo, nos últimos dias, e tanto mais quanto a gente chegue próximo dos verdadeiros últimos dias. Sobrevirão tempos difíceis. Por quê? Por causa do coronavírus? Não. Por causa de como os crentes se tornariam. Como os pastores, os líderes, os crentes se tornariam. Olha o que ele descreve. Não é sobre o Império Romano, é sobre a igreja que ele está falando. Sobre os bispos que iriam se transformar em bichos. Sobre os apóstolos que se tornariam em apóstatas. Sobre aqueles que tratavam o evangelho como fonte de lucro. Sobre aqueles que tinham perdido todo o olhar, todo o sentido, toda a interpretação de Jesus, de Cristo, que tinham criado um Jesus diabólico que combinasse com a diabolicidade do caráter adoecido deles próprios, do caráter demoníaco deles mesmos. Bispos que viraram bichos, crentes que se transformaram em hienas perversas e carniceiras e oportunistas. Sabe, porém, disso, nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois os homens serão egoístas. Me first. Eu